Repórter Senado de hoje faz uma viagem ao universo da língua portuguesa. A origem, os sotaques, as influências que nosso idioma recebeu ao longo de 1000 anos de história. Na era da comunicação instantânea, vamos discutir os efeitos das novas tecnologias e dos estrangeirismos. Do poema de Camões às letras de rap, música que ajudam a traduzir o bom português, o programa passeia pelo mundo das palavras. Traz algumas regras com as principais mudanças do acordo ortográfico e revela os falares de norte a sul do país. Internetês, que língua é essa? A repórter Glauciane Lara mostra que no rastro da tecnologia surgem novas formas de se comunicar. Nos torpedos, na internet, a ordem é abreviar. Mas que tipo de influência essa onda pode trazer para o nosso português? Tecnologia que traz novas palavras. Quando eu ouvi falar de blog pela primeira vez, eu não tinha a menor ideia do que era. Quando eu precisei produzir um blog dentro de um contexto de avaliação que eu criei para os meus professores em formação, então a palavra blog passou a fazer sentido para mim. Jovens que abusam da tecnologia. Orkut, Twitter, MSN, fonte de informações, pesquisas. A gente usa muita abreviação. Você, a gente abrevia por VC. A lógica que existe é da gente entender a palavra. Por exemplo, amor é AMR, amiga é AMG. A gente, em vez de colocar só o coloca o E e o H. Até achar, né, o acento no teclado é meio difícil. Pais que não entendem. Meu pai, direto, ele fica me corrigindo. E mensagem no celular, ele fala coisa. Não é assim, escreve, moleque, você tem que escrever certo. Pra minha avó, se eu mandar pra ela, não entende nada. Eu tenho aprendido muito com os meus netos. Eu leio as coisas que eles mandam para mim, os e-mails, as mensagens. Antes eu não conseguia entender o que eles queriam. Agora eu já entendo. Ele bota, vovô, isso que você disse é BLZ. Eu disse, o que significa BLZ? Depois eu perguntei, devolvi o e-mail perguntando que era BLZ. Beleza, então eu passei a entender. Temos que nos atualizar sempre, senão vão continuar chamando a gente de ô tio, você não entendeu bem isso, deixa eu fazer isso que você não sabe fazer, tio. Não, é muito chato isso. A tecnologia agravou o velho conflito de gerações. Palavras abreviadas, ícones, imagens animadas, carinhas ou emoticons. Quando a internet apareceu em meados da década de 90, também surgiu uma maneira diferente de escrever no meio digital. É o internetês. Ele é um código escrito que segue a dinâmica do veículo de profusão da língua. Que veículo é esse? É uma tela, um teclado e uma interação quase que instantânea. Quem usa a internet busca principalmente a conexão com outras pessoas. O sucesso das ferramentas de bate-papo e das redes sociais comprovam isso. O que acontece com a internet? Que você, ou com blog, ou com Twitter, o que acontece com dois meninos? Que eles estão falando e ao mesmo tempo estão escrevendo e falando. Isto fez com que a linguagem, a comunicação fosse mais rápida e isso é um enriquecimento para a língua, isto é, para a comunicação. Os celulares também pedem textos curtos. Os aparelhos viraram um acessório indispensável do brasileiro. De acordo com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, 92% da população tem celular e apenas 25% acesso à internet. O torpedo ou SMS é o segundo serviço mais usado, só perde para as chamadas. Na mensagem, para sair mais barato, para sair menor, eu coloco as gírias do MSN, igual a gente conversa pelo MSN. Mas para toda novidade, sempre há os apocalípticos, gente que pensa que é o fim do português. O internetês sai das telas, já aparece em outros contextos. Será que ele vai substituir a língua portuguesa padrão? Sempre ouvi alguns pais e alguns colegas de trabalho de outras áreas falando, nossa, você já viu como é que os jovens estão escrevendo hoje na internet? Eles escrevem comendo as coisas, eles fazem tudo limitado. Nossa, o português está se acabando. Se eu chegasse para o meu aluno e falasse assim, isso aqui é absurdo,
olha como a língua está sendo destruída, ele vai fazer assim para mim. Balançar a cabeça, mas vai pensar, pô, esse cara vive em que mundo? Porque todo mundo faz isso. Eu acho que daqui uns anos capaz de começar a escrever, sim. A língua ela muda, não é sempre a mesma e essa mudança em certa parte é boa, né? Ninguém mais fala vós monsieur. Aí o você acha que vai virar VC? Provavelmente sim. Os jovens confessam, andam escrevendo em internetês fora das telas. Uma vez uma amiga minha escreveu um texto inteiro, abreviado, e daí o professor mandou escrever tudo de novo, né, porque falou que não podia essas coisas. Uma prima minha que trabalha no juizado entregou um relatório para um juiz abreviado, então foi assim, nessa parte acaba estragando um pouco dos jovens. Você não ganha o jovem dizendo que o que ele produz é lixo. Você ganha o jovem dizendo, caramba, você é muito criativo e é criatividade. Vai observar, e existe uma norma ali. Não é qualquer letra que é apagada. São letras que não permitem que você não compreenda qual é a palavra. O personagem Bloguinho da Turma da Mônica fala como se estivesse o tempo todo na internet. Começou quando os meus filhos começaram a mandar uns e-mails para mim que eu não entendia. Eu falei, que língua é essa? E daí chamei a Marina, o Mauro, o Maurício, que estava na fase da internet lá. Falei, me dá umas lições aí. Como é que é? O que é esse aí, essas escritas diferenciadas? Não é só falar, né? Ali eles estão escrevendo de forma diferenciada, né? Criando algumas palavrinhas, inventando sons, etc. Né? Mergulhei um pouquinho, aprendi um pouquinho e puxei o bloguinho para entrar na história dessa maneira. Essa coisa é muito rápida, envelhece muito rápido também. O bloguinho de 5 anos atrás já não seria aceito pelo blogueiro de hoje. Alguns acadêmicos acham que ainda é cedo para dizer quais os efeitos da internet sobre o português. A gente vai ter que aguardar um pouco para verificar se isso é uma desorganização ou é um ajuste do jovem à regra da língua. Uma coisa é a comunicação via internet, muito pessoal, portanto, com aquela componente, digamos, cultural inerente a esse meio de comunicação, e outra coisa é comunicar por escrito, para o público em geral, tendo em conta que a ortografia é algo de social, portanto, do ponto de vista social, deve ser única, uniforme, no interesse de todos. Mas de uma coisa ninguém duvida. A língua do futuro será sem dúvida, ou terá sem dúvida, a influência da internet, do que acontecer com a internet. Pais e professores se preocupam com a tendência dos jovens de economizar na hora de escrever. Mas alguns estudantes descobriram que a internet pode ser uma aliada para exercitar a chamada língua formal, o português que se aprende nas escolas. Um quarto cheio de livros. A jovem paulistana Maria Eugênia, de 14 anos, adora ler romances adolescentes, mas foi além. Construiu seu próprio mundo de ficção. Eu postei um conto lá pequenininho, assim, porque deu vontade. E uma menina falou, se você escrevesse um livro, eu leria. Eu falei, então pronto. E no dia seguinte eu comecei a escrever Missão Princesa. E eu foquei nesse livro durante 1 ano e 17 dias. Sempre foi, acho que, um objetivo meu e da mãe, que ela gostasse de ler. Os dois leem muito, a gente sempre viveu cercado de livros e tudo mais, e nós procuramos passar isso. A surpresa foi descobrir ela como autora. Maria Eugênia, mais conhecida como Mel Gev, publicou a obra com cerca de 400 páginas na comunidade Nossos Romances Adolescentes. Mais de 200 jovens leram o livro, comentaram, gostaram e até fizeram fã-clubes. É sobre uma menina que vai trabalhar como empregada em uma casa nos Estados Unidos, porque a mãe dela diz que ela não cuida das coisas, que ela não sabe fazer nada de nada, e por isso ela deveria trabalhar para aprender como que é a vida real, como que ela deveria valorizar o dinheiro e tudo mais. Eu escrevo de uma forma extremamente informal e uso inclusive gírias. Porque uma coisa é você escrever errado, outra é você escrever como um adolescente. E é fora da expectativa que a minha geração tem em relação à geração atual. Que com a internet, com essa coisa de abreviar tudo quando escreve, você começa a achar que as pessoas vão escrever cada vez menos, cada vez pior. Uma
das regras da comunidade Nossos Romances Adolescentes é justamente não usar o internetês. Pelo contrário, esses jovens acreditam que devem reproduzir o padrão culto dos livros. Nós acreditamos que a língua portuguesa é do jeito que é e ficar abreviando vai fazer com que ela passe a ser da forma abreviada. E não é tão bonito, não é tão formal. E nos livros publicados a sério, é tudo escrito em norma culta. E a gente acha que, para dar um ar mais profissional, é interessante que seja assim. O exercício ajuda a aprender português e até melhora o desempenho na escola, diz a professora da Maria Eugênia. Uma coisa muito interessante, ano passado, ela virou e falou para mim, eu não admito tirar, acho que era 9, 8,5, que foi a menor nota dela. Ela não admito tirar essa nota porque a língua portuguesa é o meu instrumento de trabalho. Então, ela se cobrava muito, né? Em sempre aprender, em dominar tais técnicas para poder depois utilizar nos seus livros. A professora não condena o internetês e acredita que os alunos sabem usar de forma adequada. Dificilmente o professor precisa falar, olha, essa linguagem é da internet, então você não pode usar. De jeito nenhum, eles mesmos, ao conhecer o público, eles também já sabem que língua usar. Então é uma questão de adequação. Maria Eugênia já escreve o segundo romance, Refúgio do Soleil, que ela posta todo dia, página a página, na comunidade. O Orkut funciona como vitrine e incubadora de novos autores. Quem sabe o nome Melgev não estará em breve nas livrarias. Eu sei que vai ser difícil no Brasil, mas eu quero sim, é meu sonho. Muito orgulhoso. Que todo pai adoraria estar nessa posição de poder ver os filhos desse jeito, tá? Crescendo com o livro, escrevendo. É a nossa língua, né? A seguir, uma única língua e vários sotaques. O português que se fala de ponta a ponta no Brasil. O uso polêmico dos estrangeirismos e a origem do nosso idioma. O Repórter Senado volta em instantes. Pois bem saiu o acento das palavras assembleia, de jiboia, paranoia, tipóia, jóia e ideia, e sendo de tongo aberto se foi também de plateia.